Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver o tema da aula. Aula 18, objeto de conhecimento, Teorema de Pitágoras. Detalhamento, definição e aplicações do Teorema de Pitágoras. Vamos então à nossa aula. Antes da gente entender o que é o Teorema de Pitágoras, vamos começar vendo um vídeo sobre o principal elemento que vai servir para a gente estudar o teorema. Vejam só. Vocês sabiam que os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais? Vejam aqui o triângulo ABC. Esse triângulo, ele tem um ângulo reto ali no vértice A. O lado oposto a esse ângulo a gente chama de hipotenusa e os outros dois lados a gente chama de catetos. Então, agora que a gente já aprendeu quais são os nomes dos lados de um triângulo retângulo, vamos ver o que finalmente é o Teorema de Pitágoras. Então, temos aí um triângulo retângulo. E o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, se a gente pegar essa medida maior aqui do triângulo retângulo, a medida que é oposta ao ângulo reto, e elevar ao quadrado, ou seja, fizermos A ao quadrado, isso aqui é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E quem são os catetos? São os demais lados aqui que estão ao lado do ângulo de 90 graus, as medidas B e C. Resumidamente, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o famoso Teorema de Pitágoras. E ele vai servir para os triângulos retângulos. Vamos ver um exemplo prático. Observe como a gente pode determinar a medida da hipotenusa usando o Teorema de Pitágoras. Vejam, a hipotenusa a gente ainda não sabe, é o lado aqui que está oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Mas nós temos o cateto maior, que mede 12 centímetros, e o cateto menor, que mede 5 centímetros. Vamos aplicar o teorema. Nós vamos ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Um dos catetos é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. E o outro cateto é 12, então vamos ter 12 ao quadrado. E aí é só a gente resolver. A ao quadrado vai ser igual. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Somando 25 com 144, a gente obtém 169. Então, quem vai ser o A? Esse expoente aqui ele vai passar para o outro lado da equação em forma de radical, raiz quadrada. Então, o A é igual a raiz quadrada de 169. E a raiz quadrada de 169 ela é exata. Ela é exatamente 13. Então, 13 é a medida da hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Vejam agora uma outra aplicação do Teorema de Pitágoras, e a gente chama ela de aplicação notável. É uma das aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. Temos aqui a figura ABCD, que é um quadrado cujo lado mede L. O quadrado tem todas as medidas iguais a L. E a gente tem aqui, passando essa reta ao meio do quadrado, a gente chama de D, que é a diagonal do quadrado. Vejam que quando a gente passa essa linha reta, a diagonal do quadrado, a gente forma um triângulo retângulo. Olha só. É um triângulo que apresenta aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E em todo ângulo, em todo triângulo retângulo, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Nesse caso, quem é a hipotenusa? É o valor que está oposto ao ângulo de 90 graus, é o D. Então, nós vamos ter D ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, no caso do quadrado, os dois catetos são iguais a L. Então, vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado, que dá
2L ao quadrado. E aí, para calcular o valor de D, nós vamos ter que D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. E quanto que vai ser isso? Aqui a gente vai conseguir tirar o L ao quadrado da raiz e a gente vai obter que a distância D é igual a L raiz de 2. O valor da raiz de 2, da raiz quadrada de 2, não é exato, é aproximadamente 1,4142. E por que que a medida da diagonal do quadrado é uma das aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras? Porque ao invés da gente usar todo o Teorema de Pitágoras para desenvolver, a gente já sabe que a diagonal de qualquer quadrado vai ser igual a L raiz de 2. Vejam aqui um exemplo. Se a gente quiser calcular a diagonal do quadrado, que tem 9 centímetros de lado, essa diagonal vai ter essa medida aqui, ó. Só vamos substituir o L por 9. Então, a diagonal é 9 vezes raiz de 2. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,4142, realizando essa multiplicação, 9 vezes 1,4142 é igual a 12,7278 centímetros. E a gente já tem aqui direto o valor da diagonal do quadrado. Então, vejam, essa aplicação é uma aplicação notável do Teorema de Pitágoras. A gente poderia desenvolver o teorema em todos os quadrados? Poderia, mas aí a gente já desenvolveu. Então, se eu sei que para calcular a diagonal de um quadrado é só fazer L raiz de 2, é só a gente colocar o valor do lado lá direto. Vamos ver mais uma aplicação notável desse teorema. Altura do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais. Todos eles aqui têm medida L. E aqui ao meio, a gente pode traçar a altura desse triângulo, que a gente representa pela letra H. Se a gente for dividir esse triângulo ao meio, o que que a gente vai ter? Adivinhe só, um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. E aí a gente vai poder aplicar o Teorema de Pitágoras. Onde? Quem vai ser a hipotenusa? É o valor que está oposto ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa, nesse caso aqui, é o valor de L, o valor do lado do triângulo. Quem vai ser os catetos? Um cateto vai ser a altura e o outro cateto vai ser a metade do lado. A gente não dividiu o triângulo ao meio? Então, daqui para cá, esse valor é L, metade dele, que faz parte aqui do triângulo retângulo, é L sobre 2. E agora vamos calcular essa altura em função do lado. Aplicando o Teorema de Pitágoras, lembram que a hipotenusa é o L? Então, L ao quadrado igual ao cateto ao quadrado, que é a altura ao quadrado, mais o outro cateto, que é L sobre 2 ao quadrado. E aí é só a gente desenvolver esse cálculo. Vamos ter que L ao quadrado é igual a H ao quadrado. Quando a gente for desenvolver aqui, ó, esse expoente, ele vale tanto para o L quanto para o 2. Então, L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Aqui a gente fez uma troca. A gente passou esse lado aqui já para o outro membro. Então, ficou H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. E aí a gente continua. Resolvendo aqui, tiramos o MMC entre 4 e 1. Tem um 1 aqui embaixo do L ao quadrado. E o que que a gente faz? Pega o 4 e divide por 1. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Agora a gente pega o 4 e divide por 4, que dá 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, no numerador, a gente vai ter 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado. 1 não aparece, então qual vai ser o nosso resultado? H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. O H vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4.
Daqui a gente vai conseguir tirar de dentro da raiz o L e o 4, porque a raiz quadrada do 4 é exata. Então, nós vamos ter H igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, o que acontece? Quando a gente tem um triângulo retângulo e quer saber a altura dele, a gente já sabe o quê? Que a medida da altura dele, a gente tendo a medida dos lados, vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 2. Vocês viram que a gente fez vários cálculos para poder chegar naquele valor, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, quando a gente tem um triângulo equilátero e quer saber a sua altura, é só a gente jogar direto o valor do lado, que é o que a gente vai fazer agora. Então, para calcular a altura desse triângulo, ó, os lados do triângulo todos são iguais a 50, então é um triângulo equilátero. É só a gente substituir aqui na fórmula que a gente acabou de criar. A altura vai ser 50 raiz de 3. 50 a gente já divide direto por 2, vamos ter que o H é 25 raiz de 3. E aqui na questão, pediu para a gente considerar o valor da raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,73. Então, substituindo, a gente vai multiplicar 25 por 1,73. E o resultado é 43,25 centímetros. Esse é o valor da altura deste triângulo equilátero. Temos aqui que a diagonal de um quadrado mede 7 raiz de 2 centímetros. Vamos calcular o perímetro desse quadrado. Então, olha só, a diagonal é L raiz de 2. Só que já foi dada a diagonal, né? Foi dado que é 7 raiz de 2. Com isso, a gente cancela o raiz de 2 com raiz de 2 e o que sobra? Que o valor do lado do quadrado é igual a 7 centímetros, ok? Se o valor do lado do quadrado é 7 centímetros, mas essa não é a pergunta é qual o valor do perímetro do quadrado. E quem é o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado é a soma de todos os lados. Todos os lados são iguais a 7, que a gente acabou de calcular. Então, o perímetro é 4 vezes 7, que é exatamente 28 centímetros. Então, mais uma aplicação notável, onde a gente já consegue dizer direto de cara aí qual o valor que a gente está procurando. Vejam essa outra questão. Calcule a altura de um triângulo isósceles, sabendo que os lados congruentes medem 25 centímetros cada um e que a base do triângulo tem 14 centímetros. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que apresenta dois lados iguais e o terceiro lado é diferente. Então, temos os dois lados iguais a 25 e o terceiro lado, que é diferente, menor aqui, ele é igual a 14. E a gente quer saber qual é a altura desse triângulo. A gente traçou aqui ao meio a altura do triângulo e chamamos de x. Dividindo esse triângulo ao meio, a gente vai formar o quê? Vai formar bem aqui um triângulo retângulo. E quais são os elementos do triângulo retângulo? A hipotenusa, que é 25, um cateto, que é x, o outro cateto é esta medida aqui em azul. É a metade de 14. Então, este outro cateto, ele mede 7. E agora é só aplicar o teorema de Pitágoras. Nós vamos ter 25 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 7 ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. Repetimos o x ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é 49. Passamos o 49 subtraindo aqui para o primeiro membro e vamos ter 625 menos 49 igual a x ao quadrado. 625 menos 49 é 576. Então, x vai ser a raiz quadrada de 576, que é uma raiz exata. É igual a 24 centímetros. E é o valor da altura deste triângulo isósceles. Então, vejam, por mais que a gente não tenha uma fórmula pronta para calcular a altura de um triângulo isósceles, a gente vê que se a gente dividir ele ao meio,
a gente consegue obter um triângulo retângulo e com as medidas que a gente tem, através do Teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular, nesse caso, a altura do triângulo. Vamos continuar vendo alguns casos. Temos agora, o perímetro de um triângulo equilátero é 60 centímetros. Se o perímetro é a soma de todas as medidas do lado, então cada lado vale quanto? É só a gente pegar 60 e dividir por 3. E aí a gente obtém que o lado do triângulo é igual a 20. Todos os três lados são iguais a 20. Para calcular a altura, a gente vai fazer L raiz de 3 sobre 2, que é o valor de L, a gente já sabe que é 20. 20 raiz de 3 sobre 2. 20 dividido por 2 dá 10, então a altura é igual a 10 raiz de 3. Raiz de 3, a gente substitui por 1,73. E 1,73 vezes 10 nos dá que a altura deste triângulo é 17,3 centímetros. Então, novamente, aplicamos aqui a propriedade notável, onde a gente consegue usar o Teorema de Pitágoras. Agora aqui a gente tem umas questões diferentes, mas semelhantes às ideias que a gente resolveu nos exemplos anteriores. Primeiro temos aqui, determine o valor de x nos casos abaixo. O primeiro caso que a gente tem é um triângulo equilátero. E o que a gente já sabe do triângulo equilátero? Que todos os lados são iguais. Então, se um lado é 10, o outro lado é 10, esse outro lado aqui também é 10, correto? E se a gente dividir ele no meio, a gente tem um triângulo retângulo. Aí o que a gente tem aqui? Temos o valor da hipotenusa, o valor que a gente quer é o valor de um cateto, e a gente tem o outro cateto, na verdade. Quanto mede esse cateto aqui? Ele é metade do lado de um triângulo, ele é metade de 10. Então, esse lado aqui é exatamente 5. E aí é só a gente aplicar o Teorema de Pitágoras que a gente resolve o valor de x. Então, vamos ter 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, igual a x ao quadrado mais 25, que é o valor de 5 ao quadrado. 25 está positivo, passa para cá negativo, então vamos ter 100 menos 25 igual a x ao quadrado. O que significa que x ao quadrado é igual a 75. O x vai ser a raiz quadrada de 75. A raiz quadrada de 75 não é exata, mas a gente pode escrever o 75 como 3 vezes 25, e a gente consegue tirar a raiz de 25. Então, x vai ser igual a 5 raiz de 3. O raiz de 3 é 1,73, então o valor de x é 8,25. Pronto, resolvemos o primeiro caso, o valor do x. Agora vamos para o segundo caso. A gente tem outro triângulo equilátero. Mas vejam que agora o lado do triângulo é x. Se o lado de um triângulo equilátero é x, os outros lados também medem quanto? Medem x, correto? Aí a gente tem o valor de um cateto, que é 6. Olha só, aqui nós temos um triângulo retângulo. Ou pode ser aqui também, pode ser qualquer um dos lados. Então, já temos um cateto, temos a hipotenusa, que é x, e esse outro cateto aqui, ele mede quanto? A gente já sabe que a medida toda dele aqui é x, mas esse cateto ele é só a metade de x. E como que a gente representa a metade de x? Metade de x pode ser escrita como x sobre 2. Então, agora sim, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Aí vamos ter x ao quadrado igual a x sobre 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a x ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, mais 36, que é 6 ao quadrado. Então, vamos ter que passar aqui o x ao quadrado sobre 4 para o primeiro membro e vamos repetir o 36 lá no outro lado da equação. Aqui a gente vai precisar fazer o MMC entre 1 e 4. Aí a mesma regra.
4 dividido por 1, 4. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Então, vamos ter 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado. Sobre 4 igual a 36. Resolvendo, vamos ter 3x ao quadrado sobre 4 igual a 36. Agora, a gente precisa isolar o x. Vamos passar o 4 multiplicando. Aí, nós vamos ter 3x ao quadrado igual a 36 vezes 4. X ao quadrado, agora a gente passa o 3, que está multiplicando, dividindo. Então, vai ser 36 vezes 4 sobre 3. Aqui a gente dividiu 36 por 3, que dá 12. Então, vai ficar 12 vezes 4, que é 48. X ao quadrado é igual a 48. E o x vai ser a raiz quadrada de 48. Só riscar esse x quadrado aqui. Então, x igual a raiz de 48. O 48, a gente pode escrever ele como 3 vezes 16, já que o 48 não tem raiz exata. Então, vamos ter que o x é igual a 4 raiz de 3. Multiplicando o 4 por 1,73, a gente vai ter que o x é igual a 6,92. E aí, concluímos o nosso outro caso, né? Que mais uma vez era um triângulo equilátero. Então vejam que de várias formas a gente consegue aplicar o Teorema de Pitágoras. Agora a gente vai ver uma situação onde diversas vezes a gente vai conseguir aplicar o Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque nós temos vários triângulos retângulos e também precisamos calcular várias medidas. Observe. Temos aí, vamos calcular o valor de x, y, z e t no triângulo retângulo da figura a seguir. Vejam que a gente tem muita informação. A gente já tem um triângulo retângulo bem grande já de cara. Olha só, a hipotenusa aqui mede 17, esse cateto mede 15 e o outro cateto mede x. Então, bem fácil da gente calcular o valor de x, né? Vai ser hipotenusa ao quadrado, que é 17 ao quadrado, igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, resolvendo, nós vamos ter 17 ao quadrado é 289 e 15 ao quadrado é 225. A gente vai pegar o 225, passar subtraindo, nós vamos ter 289 menos 25 igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 64, x é igual a raiz de 64. Que é exatamente igual a 8. Então, já encontramos o valor de x. O valor de x é 8. E agora, a gente precisa calcular o valor de y, o valor de t e o valor de z. E aí, a gente vai precisar de algumas relações. Olha só, x ao quadrado igual a t ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos mais um triângulo retângulo, onde x é a hipotenusa, y é um cateto e t é o outro cateto. Então, por isso a gente tem essa relação. E aí, o que a gente faz? Passa o y para o outro lado subtraindo, nós vamos ter t ao quadrado igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas a gente já sabe o valor de x ao quadrado, é 64. Então, nós vamos ter t ao quadrado igual a 64 menos y ao quadrado. E a gente vai ter essa outra relação aqui, t mais z igual a 17. Da onde eu tirei isso? Aqui, ó. Esse é o valor de z, que é essa distância aqui, e esse é o valor de t, que é essa distância aqui. Mas essa distância toda é igual a 17. Por isso que t mais z é igual a 17. Isolando o t, a gente passa o z para lá, ele vai negativo, então vamos ter t igual a 17 menos z. E aí, voltamos aqui para a expressão que a gente calculou. T ao quadrado é igual a 64 menos y, só que quem é t? É 17 menos z. Então, onde tem t, a gente substitui por 17 menos z. Então, vai ficar 17 menos z, tudo elevado ao quadrado, igual a 64 menos y ao quadrado.
Desenvolvendo 17 menos e ao quadrado do primeiro, 17 ao quadrado é 289, menos 2 vezes o primeiro, que é 17 vezes o segundo, que vai dar 34z, mais o quadrado do segundo, que vai ser z ao quadrado. Tudo isso, o segundo membro a gente repete, 64 menos y ao quadrado. E aí a gente vai desenvolvendo. O 64 passa para cá subtraindo, e aí a gente consegue fazer a diferença entre 289 e 64, que dá 225, e o restante a gente repete. E agora vem uma outra relação, de que 15 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Da onde é isso? Aqui, ó. Aqui nós temos um outro triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 15, um cateto é y e o outro cateto é z. Então, por isso a gente tem essa relação. Então, isolando y, nós vamos ter y ao quadrado igual a 225, que já é o 15 ao quadrado, menos z ao quadrado, porque ele passou para o outro membro negativo. E o que a gente vai fazer? Naquela relação que a gente viu agora há pouco, a gente tem 225 menos 34z mais z ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. A gente vai pegar o y ao quadrado e substituir por 225 menos z ao quadrado. E aí a gente vai ter esta outra equação aqui. E o que a gente vai observar? Que a gente consegue cancelar o z ao quadrado com o menos z ao quadrado, aí vai sobrar 225 mais 225, que dá 550, menos 34z igual a zero. Aí a gente passa o 34z para o outro membro, vamos ter 550 igual a 34z. Para encontrar o valor de z, passamos o 34 dividindo. Então, nós vamos ter 550 sobre 34 igual a z. O que a gente fez aqui? A gente simplificou essa fração. Dividimos o 550 por 2, que dá 25, e dividimos o 34 por 2, que dá 17. E vamos guardar agora o valor de z que nós encontramos. Agora só está faltando um valor para a gente calcular, que é o valor de t. Mas a gente viu lá no início que t é 17 menos z. E quanto é o valor de z? Nós já temos, é 225 sobre 17. Então, o valor de t é igual a 17 menos 225 sobre 17. Resolvendo aqui, o t vai ser igual a 289 menos 225 sobre 17. Então, o valor de t vai ser igual a 64 sobre 17. E ainda falta a gente calcular o valor de y. Só que a gente tem que x ao quadrado é igual a t ao quadrado mais y ao quadrado. A gente já tem que x ao quadrado é 64, t ao quadrado vai ser 64 sobre 17 ao quadrado, mais y ao quadrado. E desenvolvendo todo esse cálculo, a gente chega nesse resultado aqui, de que y ao quadrado é igual a 64 vezes 225 sobre 17 ao quadrado. Ainda não acabou. Esse índice ele vai passar aqui para o outro lado como radical, como raiz quadrada. Então, nós vamos ter que o y é igual a raiz quadrada de 64 vezes 225 sobre 17 ao quadrado. Todas essas raízes são exatas. Raiz de 64 é 8, raiz de 225 é 15 e raiz de 17 ao quadrado é 17. Então, finalmente, a gente só precisa calcular esse produto aqui entre 8 e 15. 8 vezes 15 é 120 e o 17 continua ali no denominador e o valor de y é 120 sobre 17. Então vejam que de várias formas a gente consegue usar o Teorema de Pitágoras. E essa foi a nossa aula sobre esse teorema.